Olá, muito bem-vindo, mais um vídeo. Muito prazer se você é novo aqui nesse espaço. Quero te convidar a ficar nessa reflexão. Aqui no canal nós refletimos sobre a nossa vida, mas melhor que isso, refletimos com contextos, com versículos bíblicos, né? Com a palavra de Deus, que é sabedoria para a nossa vida. Nós não estudamos assim um trecho muito longo da Bíblia, mas nós pegamos alguns trechos da palavra do Senhor e jogamos ali nas nossas reflexões. Como eu sempre digo, eu não sou formada em teologia, então aqui as reflexões são simples do dia a dia, né, que eu trago, que eu divido aqui no canal. E eu peço essa licença poética muitas vezes, né, talvez às vezes até não sabendo interpretar tão profundamente as escrituras, mas a verdade é que a gente pode sim crescer no estudo da Bíblia, né, esmiuçar as escrituras, mas a palavra ela é para quem é simples também, né, para quem não tem grandes conhecimentos, porque é a palavra que fala no nosso coração. É a palavra de Deus falando no nosso coração e ela é acessível para todas as pessoas. Então, feita essa introdução, eu quero te chamar aqui para essa reflexão desse vídeo. Esse vídeo ele foi inspirado numa pregação que eu assisti de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Anderson Silva. E faz muito tempo que eu assisti essa pregação. Se eu conseguir localizar ela, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. E nessa palavra ali, não lembro se foi um vídeo curto ou foi um trecho mais longo, um vídeo mais longo que eu assisti dele, mas eu achei muito interessante a reflexão e por mais simples e óbvia que possa parecer essa reflexão, mas sabe quando assim abre uma chavezinha assim, vira uma chavezinha na cabeça da gente? Que é aquele trecho da Bíblia que está em Colossenses. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou primeiro falar o trecho, geralmente a gente pensa, né, faz a reflexão e depois a gente joga o trecho da Bíblia. Hoje vamos fazer diferente, porque a gente vai ver um trecho da Bíblia muito interessante, né? E agora eu vou dividir com vocês o que esse pastor falou em relação a esse trecho da Bíblia, que está no livro de Colossenses, no capítulo 1, o versículo 18, que está se referindo a Jesus. O subtítulo da minha Bíblia fala assim, ó, a supremacia de Cristo. Nós vamos ler só o versículo 18, porque é aí que eu quero chegar nessa reflexão, dividir com vocês essa reflexão que ele passou. Ele é a cabeça do corpo, né? Ou seja, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, olha o que está falando aqui, que Jesus é a cabeça e a igreja o corpo. E como eu falei para vocês, pode parecer uma coisa tão simples isso que eu vou dividir com vocês, mas virou uma chave na minha cabeça essa palavra aí do pastor Anderson Silva. O que ele disse, né? Que muitas vezes eu não vou conseguir lembrar literalmente, mas eu vou explicar com as minhas palavras o que eu absorvi também da palavra dele. Muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente ora ao Senhor e pensa assim, como eu quero a ação de Deus na minha vida, eu quero que Deus se manifeste na minha vida, né? A gente ora assim, né? Geralmente, se você é uma pessoa cristã, que já tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que vai à igreja, a gente costuma orar assim, né? E como se fosse assim, de forma prática, como que a gente imagina que Deus vai se manifestar na nossa vida, né? Às vezes, quem sabe, a gente ora desse jeito e a gente nem concretiza ali, né, aquele pensamento, a gente nem materializa, né, aquela ação, aquela situação ali de pensar, poxa, mas como que Deus vai agir na minha vida? A gente sabe que Deus, às vezes,
age ali nas situações, no contexto, no nosso coração, em relação às escolhas da nossa vida, muitas coisas. Mas digamos que a gente esteja com uma necessidade, né? A gente esteja com uma necessidade prática ali, né? A gente precisa de ajuda financeira, vamos pôr esse exemplo. E a gente pede, Senhor, intervém na minha vida. Como que a gente imagina que Deus vai interferir na nossa vida se não for usando pessoas, né? E olha aqui esse trecho aqui maravilhoso que fala que Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. Isso mesmo, né? Então significa que nós, que somos a igreja, o corpo de Cristo, nós temos uma influência no agir de Deus sobre esse mundo, né? Nós somos usados por Deus para agir em favor de Deus nesse mundo, né? Nós somos a obra de Deus e os idealizadores aí das coisas que muitas orações, talvez, né, que as pessoas pedem, e a gente pode agir, né? Porque como que a gente imagina um corpo sem cabeça, né? Que é a igreja, a cabeça é Cristo. Mas como que a gente imagina a cabeça sem um corpo? Então, uma coisa depende da outra. Aqui conclui esse versículo falando que para que em tudo tenha supremacia. Jesus tem a supremacia, né? Ele é a cabeça, ele tem a supremacia. Mas o agir de Deus, ele também depende da nossa disponibilidade como corpo, né? Como membros aí, né? Do agir de Deus, né? Da manifestação de Deus sobre essa terra. Eu sei que muitas vezes a gente vai na presença de Deus, a gente ora pela nossa vida, né? Pelas nossas coisas. A gente está tão envolvido com a nossa vida e com as nossas coisas e a gente esquece, né? Que a gente pode ser luz nesse mundo, que a gente pode ser usado por Deus, né? Que a gente pode cooperar aí no reino de Deus, sendo o corpo de Cristo, sendo os membros de Cristo, para conseguir aí atuar, né, no agir de Deus sobre essa terra. E a verdade é que espiritualmente é uma batalha para nós, porque o inimigo da nossa alma, ele quer mais que a gente fique ali focado na nossa vida, nas nossas necessidades, e que a gente deixe de analisar a vida sobre esse aspecto, né, que a gente tá plantado nessa terra para ser o canal de Deus sobre essa terra, né? Para ser a ação de Deus sobre essa terra, para ser o corpo de Cristo, a manifestação de Deus sobre essa terra. Porque, digamos assim, até mesmo um confronto, né? Uma palavra aí de confronto com uma pessoa. Se não for você a falar, né, em amor, mas você chegar pro seu irmão e dizer, olha, fulano, eu acho que determinada situação não tá legal, não vai agradar a Deus isso. Né? Você tá sonegando imposto, você tá maltratando um funcionário, você tá traindo a sua esposa, o seu esposo, você tá mentindo, você tá fofocando, eu acho que isso não é legal. Então, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Para manifestar a vontade dele sobre essa terra, né? Sobre as pessoas. Então eu achei muito interessante a gente analisar esse versículo, analisar essa situação, né? Da nossa vida de fé, de muitas vezes a gente pedir a ação de Deus sobre a nossa vida e a gente ter essa convicção de que o agir de Deus sobre a nossa vida muitas vezes vai se dar através de pessoas. Ou seja, Deus usando pessoas para intervir na nossa vida, né? Para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos confrontar, como eu disse. E também a gente se deixar usar por Deus, né? Para abençoar as outras vidas, as vidas que Deus coloca no nosso caminho, né? As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E isso é tão maravilhoso, porque, como eu disse, eu sei que é um desafio a gente, às vezes, sair da nossa bolha, né? Das nossas necessidades, da nossa vida, né? A gente
talvez tenha aquela ilusão de achar assim, olha, eu não tô pronto para ser usado, ou a minha vida tá muito bagunçada, eu preciso resolver essa área da minha vida, não tem como que Deus vai me usar? Mas às vezes a gente coloca as coisas num patamar tão grande e é simples, às vezes é emprestar o nosso ouvido para alguém, às vezes é emprestar alguma quantia de dinheiro ou dar alguma quantia de dinheiro que alguém está precisando, né? Oferecer um favor para alguém, é uma necessidade, e que para nós às vezes vai ser algo tão simples, mas para aquela pessoa vai ser algo tão importante, e a gente vai estar sendo o corpo de Cristo nessa terra, né? A gente vai estar sendo uma resposta de uma oração, ou às vezes a resposta de algo que nem foi pedido para Deus, mas é uma necessidade, né? Às vezes a pessoa tá ali naquela necessidade, a pessoa nem chegou a pedir, mas a gente vai estar sendo uma resposta, e às vezes em algo tão simples que é muito fácil da gente fazer. E isso é tão maravilhoso, porque isso também nos ajuda a sair um pouco da nossa bolha. E nos ajuda também a aprender a descansar, porque enquanto a gente está cuidando da igreja, do corpo, né, de Cristo, dos irmãos, ou até mesmo pessoas que nem são da igreja, né, mas toda a humanidade foi criada por Deus, Deus ama toda a humanidade, então não significa que a gente vai estar auxiliando somente quem congrega na mesma igreja ou quem tem a mesma fé. Se a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, seja de qualquer forma que for, a gente deve fazer, porque isso é a manifestação do corpo de Cristo sobre essa terra. Isso é a resposta a um clamor, né, da humanidade, de alguém, e é assim que Deus se manifesta nesse mundo, através de mim, através de você, né, através de pessoas que Deus coloca na nossa vida. E às vezes a gente pode até ter uma postura assim de não querer receber ajuda, né? A gente às vezes tem essa postura de ser um pouco autossuficiente. Eu não preciso de ajuda, eu dou conta sozinho. Eu tô precisando aqui de uma ajuda, tô precisando de dinheiro, precisando de alguém que me empreste um dinheiro, mas eu não vou pedir. Não vou pedir porque eu vou dar conta sozinho. Tô precisando, enfim, né, de um conselho, mas eu não vou me expor, eu dou conta sozinho. Claro que isso eu tô falando, né, que a gente tem que ter uma sabedoria de saber o momento certo, saber a pessoa certa, né? Então, é muito mais amplo esse assunto do que eu só tô pincelando aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é que muitas vezes a gente tem esse ar aí de autossuficiente, né? E a gente deixa de dar uma oportunidade das pessoas também nos abençoarem, né? Das pessoas terem Deus sobre essa terra na nossa vida, né? O corpo de Cristo atuando nessa terra sobre a nossa vida. Então a gente deve tomar esse cuidado também de aceitar se a pessoa quer nos abençoar, se a pessoa, né, quer nos servir, nos ajudar em alguma coisa, ou nos dar uma palavra. Tem tantos de nós que têm dificuldade de ouvir, né, uma palavra, às vezes até uma puxadinha a mais, né, de orelha, né, ou em amor, porque o corpo de Cristo vai agir sempre em amor, né, mesmo confronto, mesmo uma palavra aí de admoestação, sempre vai ser em amor. O corpo de Cristo deve agir assim, como Jesus agiu, em amor. E muitos de nós temos dificuldade de ouvir essa puxadinha, né, de orelha, dizer, fulano, cuida com isso daí, cuida com esse aspecto da tua vida. Mas a gente precisa entender que essas pessoas que Deus coloca na nossa vida são pessoas aí que é o agir de Deus sobre a nossa vida, né? É o corpo de Cristo sobre essa terra. É a atuação de Deus sobre a nossa vida, né? A atuação de Deus na nossa vida através de pessoas. Isso mesmo, né? Porque se a gente chora e fala, Senhor, te manifesta na minha vida, me ajuda. Como que a gente acha que Deus vai se manifestar muitas vezes? Através de pessoas, através do corpo dele sobre essa terra, né?
E olha que maravilhoso, que privilégio maravilhoso é a gente poder atuar como corpo de Cristo nessa terra, abençoando pessoas, sendo abençoados por pessoas, né? E como eu disse, às vezes a gente idealiza algo grandioso e não é, às vezes são pequenas coisas que vão fazer grande diferença na vida de alguém. Às vezes uma palavra, né? Às vezes não é nem a gente falar, né? Às vezes a gente tem até dificuldade de ficar quieto e só ouvir, emprestar aqui nossos ouvidos para alguém, para escutar e escutar com ser confidente mesmo, né? Ser discreto, não ficar falando para as outras pessoas aquele assunto e guardar segredo, né? Isso daí já é algo raríssimo aí na nossa sociedade. Então, se a gente puder fazer isso, a gente já está prestando um grande serviço para o reino de Deus, para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, esse vídeo, como eu disse, foi inspirado numa palavra de um pastor Anderson Silva. Se eu localizar o vídeo que eu assisti, que faz um tempo já, e essa palavra me marcou, eu quis dividir com você. E se eu localizar, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir. E eu acho que vale a pena essa reflexão, vale a pena para a gente assumir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, né? Como pessoas aí relevantes, né, para a igreja, relevantes para Deus, relevantes para Cristo, né? Como trabalhadores aí do reino de Deus, né? Da obra de Cristo sobre essa terra. Então temos valor para Deus, somos o corpo de Cristo nessa terra e também para a gente valorizar pessoas que Deus coloca no nosso caminho, muitas vezes nos dando uma palavra, nos dando uma instrução, né? Que a gente aprenda também a receber ajuda, a receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Às vezes alguém que quer se aproximar de nós para fazer uma amizade, a gente tem ali, às vezes, uma tendência a ter uma desconfiança, né? Pensar, poxa, o que essa pessoa quer comigo, né? Hoje em dia, a gente anda tão, assim, desconfiado de tudo, que até uma amizade que a pessoa tá ali, né? Sem interesse malicioso, que é uma amizade, né? A gente já fica todo desconfiado. Então, que a gente possa se abrir para isso, para essas coisas maravilhosas que Deus sonha com a nossa vida, né? Amizades verdadeiras, pessoas que vão sair dessa bolha do egoísmo e pensar em servir umas às outras, pessoas humildes, né? A gente exercitar essa humildade de também receber uma ajuda, receber um apoio quando a gente precisa. Então, olha, eu acho que é só benefício a gente pensar e refletir um pouquinho mais nessa palavra, né? Que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, que a gente possa pensar, refletir mais. Se você refletir sobre essa palavra, né? E se você teve aí um insight diferente sobre isso, né? Pensou alguma coisa diferente, quer compartilhar com a gente algo diferente, coloca nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. É bem legal pra gente dividir, pra gente crescer juntos. Mas coloca comentários aí que vão edificar, né? Comentários com respeito, edificando as pessoas, né? Uns aos outros. Também em relação a esse pastor, né? Ele é bem conhecido e tem muita gente que às vezes não concorda muito com a opinião dele, mas a gente deve respeitar todas as pessoas, porque isso também, né? O corpo de Cristo, nosso corpo tem diferentes funções, né? E assim também é o corpo de Cristo. Deus levanta as pessoas com missões diferentes, temos identidades diferentes, todos servimos o mesmo propósito, que é levar Jesus às pessoas. Mas nós somos diferentes e somos usados por Deus de forma diferente também, que a gente possa respeitar isso, as diferenças de cada um e o chamado de cada um dentro da igreja. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like. Também, se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, caminhar com a gente, vai ser bem legal. O intuito desse canal é realmente fomentar as nossas reflexões, às vezes simples reflexões do dia a dia, pra gente crescer, pra gente sair do automático da vida
e perceber Deus em tudo, né? Em todos os detalhes da nossa vida, da nossa existência. E eu também vou deixar na descrição desse vídeo links de Bíblia, o trecho que a gente leu aqui da palavra, para você também reler na sua Bíblia, links de livros também que possam edificar a sua vida, links de Bíblias diferentes de estudo, com letra grande, todo material aí que possa te ajudar, te inspirar aí a crescer na fé, crescer no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Então é isso. Abraço e até o próximo vídeo.